durante todo esse processo de ditadura, nós temos um processo de tensão e de extensão. O processo de tensão vai até 1974, passa então pelos generais de linha dura, Costa Silva, Médici, mas depois há um processo de distensão. Choque do petróleo, a questão econômica mundial interfere, o milagre econômico acaba, isso traz grande satisfação às pessoas, e o que está ocorrendo é que há necessidade de uma abertura. Então o Geisel vai fazer uma abertura lenta e gradual. Começa então um processo de distensão. Dentro da caserna há oposição a Geisel, há oposição a essa abertura, quer-se a manutenção da ditadura, mas Geisel se coloca de maneira firme, levando adiante essa abertura. Depois nós vemos Figueiredo chegando, processo de anistia, volta desses exilados, e aí vamos já chegando, nos aproximando daquilo que se chama um regime de direta já. Mas nós temos que lembrar que em 1982, a eleição que ocorre, a Arena ela perde, na verdade, o poder no Congresso. O que nós temos é que ela tem ainda um grande número de governadores, ela tem um grande número de senadores, mas o Congresso ela começa a perder o poder. Então a representação do governo, a Arena começa a perder. Há um movimento então que surge pelas diretas já, mas esse movimento, embora não vai alcançar o êxito dentro do Congresso, não vai ter apoio para isso, não vai conseguir, na verdade, ter apoio para isso, mas vai mobilizar as massas. Essa mobilização de massas que pede, que a emenda Dante de Oliveira seja aprovada e que tenha, então, a recondução às diretas, eleições diretas para o presidente, ela vai mexer com as elites, ela vai mexer, na verdade, com o Brasil como um todo, com a população, o que, na verdade, vai forçar uma nova visão desse processo. É lógico que com a anistia, a volta de muitas lideranças políticas para o Brasil, começa, na verdade, a mudar esse contexto, começa a influenciar, arejar, vamos dizer, esse processo. Essas novas lideranças que estão retornando ao Brasil, que estão se colocando. Dentro do Brasil há um reclame, na verdade, pela participação nas eleições, e isso começa a mobilizar as pessoas. Começa a mobilizar o meio político, daí nós temos então o deputado Dante Oliveira, que vai propor a emenda constitucional para que haja imediatamente eleições diretas. E aí nós vamos ter uma formação de uma frente. Nós vamos unir pessoas de várias classes sociais, de várias tendências políticas. Nós vamos ter aí a chamada de artistas, de juristas, enfim, dos vários segmentos culturais também do Brasil, de conhecedores, de conhecimento, e isso vai mobilizar a massa. No movimento das diretas, na época, o meu primeiro trabalho foi num jornal aqui em Piracicaba, chamado O Diário. Eu comecei a trabalhar lá de 13 para 14 anos. E eu convivi direto com jornalistas, e eu vivenciei esse momento, da necessidade de se escolher o presidente através do voto direto, que até então nós não tínhamos isso. Participar das manifestações, na verdade a gente estava lutando contra a ditadura, tinha aquele negócio direta já, mas na verdade a gente falava que a gente queria dizer, sou contra esse governo. Naquela época eu entrava em qualquer manifestação, em qualquer fila, tinha alguma coisa lá, eu estava atrás, não sabia nem o que era, e era só para protestar mesmo. Até meio perigoso, sei lá, as manifestações que eu entrei naquela época. Eu participei ativamente, fiz panelaço, acompanhei os meus irmãos, acompanhei os meus amigos nesse movimento. E foi uma época que eu me lembro perfeitamente, muitos comícios que se realizavam aqui na Praça José Bonifácio. Nós tivemos exemplos, por exemplo, da Praça da Sé, em São Paulo, do largo ali do Aruche. Então, a gente vivenciava isso através da televisão, porque não existia internet, e a única forma da gente saber disso era através do jornal, e eu trabalhava em jornal, e através do rádio, da televisão, enfim, dos meios de comunicação. Nós temos também já, nesse período da década de 80, um processo grande de influência da mídia. Então, o processo televisivo, que já se está colocado, as pessoas, o contato que as pessoas têm com os meios de comunicação, faz com que, na verdade, cresça esse movimento cada vez mais. Então inicia-se os comícios.
Os comícios, na verdade, trazem essas lideranças por os palanques, então, de tendências das mais diversas, como eu disse, trazem pessoas ilustres da sociedade brasileira, trazem artistas, esportistas, pessoas que vêm e que trazem a massa. Esses comícios que são formados nas capitais trazem milhões de pessoas às ruas, pedindo para que haja eleição direta, para que a emenda Dante de Oliveira seja aprovada. Entretanto, nós não temos ainda no Congresso Nacional poder político para que isso aconteça. Lembremos que ainda o governo militar ainda tem maioria no Congresso, tem influência no Congresso, e a emenda Dante de Oliveira ela não vai ser aprovada. Mas mesmo não sendo aprovada, essa massa, esse movimento de massa, essa repercussão na mídia, ela vai trazer, na verdade, o sentido às pessoas da necessidade urgente dessas mudanças.